Autopunição. É no subconsciente que estão inseridos os arquivos passados e futuros. É através dele que somos levados a aceitar que estamos no lugar certo, com as pessoas certas e na hora certa, a fim de atender às necessidades evolutivas. É nele ainda que os nossos merecimentos e os nossos impedimentos levam-nos quase que automaticamente em direção das provações e expiações necessárias ao nosso crescimento. Lei de atração. Nada escapa a esse fiscal implacável de nossas vidas. A tudo registra, transformando em clichês etéreos tudo o que compõe o nosso campo de equilíbrio. É nesse caminho maravilhoso da nossa mente que Deus está presente com o seu amor, com a sua justiça e com sua misericórdia. O perdão de Deus está presente em cada encarnação que Ele nos concede. Nós é que ainda não aprendemos a nos perdoar. Quando reencarnamos, trazemos as marcas das outras encarnações anteriores fortemente gravadas em nosso subconsciente. Muitas delas configuram-se como um profundo sentimento de culpa em acentuado remorso pelos erros cometidos. Inconscientemente, passamos a nos punir durante toda a nossa vida, submetendo-nos aos estados de depressão, angústia, enfermidade, penitência e toda uma gama de sofrimento. Nesse estado de autopunição, desorientamos o sistema de nossas defesas imunológicas, que dentro de sua própria função passa a agir atacando e desorganizando tecidos, ossos, órgãos, sistemas saudáveis em estado de rejeição, como se fossem inimigos. Dos clichês mentais surgem os bloqueios energéticos, impedindo o livre fluxo das energias vitais, localizando-se nos pontos sensíveis e vulneráveis que foram danificados em encarnações passadas. Surge então o câncer, a esclerose múltipla, a psoríase, o lúpus, o pênfago, a lepra, o vitiligo, o diabetes, etc. Jesus, no ato de curar os enfermos, afirmava: teus pecados te serão perdoados. Por isso, Jesus acrescentava: a tua fé te curou. Psicografia de Valdo Pereira Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles. Estamos iniciando mais uma vez o nosso programa Espiritismo via Web. Nossos cumprimentos aos nossos amigos e irmãos que participam conosco do chat ao vivo. Esse programa vai ao ar sempre às terças-feiras a partir das 8 da noite e às quintas-feiras a partir das 8 da noite. E o tema que nós vamos trabalhar hoje é o problema da autopunição. A gente observa entre os diversos comportamentos humanos que algumas pessoas têm dificuldade de lidarem com os seus problemas de consciência. Nós chamamos isso de autopunição. Então, aquela pessoa que passou por um problema com uma pessoa com a qual ela convivia, que pode tê-la agredido, que pode ter falado palavras duras, que pode ter, em determinado momento da sua vida, tido um comportamento não cristão, um comportamento chamado comportamento de agressividade contra alguém, e a pessoa depois ela desenvolve um comportamento de autopunição. Ela começa a se sentir culpada e, neste momento, ela acha que ela é a pior das pessoas. E ela começa a trazer aquela situação de sofrimento interior, quando ela deseja se castigar, deseja sofrer por ter feito determinada coisa.
Isso pode ocorrer, inclusive, de uma encarnação para outra, quando há pessoas que reencarnam trazendo problemas de depressão, que também decorrem de problemas orgânicos, né? Mas é sempre trazendo de uma causa espiritual, que a pessoa não sabe lidar com determinados pensamentos, sentimentos negativos, e aí ela começa a trazer, inclusive, problemas físicos para ela, porque a pessoa que está sempre pensando em se punir, em se castigar devido a algo que ela fez de errado, ou alguma coisa que ela traz na consciência de que ela precisa passar por determinada dificuldade, ela vai começar a bombardear as suas células, o seu organismo, com a energia negativa, com pensamentos negativos. E os pensamentos negativos disparam os hormônios. E esses hormônios, eles vão estar ali no caldo, né, do nosso corpo físico, do sangue, das células, da convivência do nosso organismo em ligação com o mundo, vai trazer então problemas de saúde. Então é preciso a gente saber lidar com o sofrimento que nós causamos ao outro, para que não venhamos, através da autopunição, perder a oportunidade de desfazer os nossos erros e, consertando os nossos erros, poder voltar a brilhar em nós o sentimento de consciência tranquila. Um dos conselhos que nós podemos passar aqui dentro do Espiritismo é que não podemos sentir pena de si mesmo, é sentir pena de nós mesmos. Os erros, eles acontecem. O que nós não podemos fazer é persistir no erro. A pergunta de O Livro dos Espíritos, que vai clarear bastante essa questão, é a pergunta 1009, que é uma pergunta bastante extensa. A resposta é bastante extensa. A pergunta ela diz o seguinte: assim, as penas impostas jamais o são por toda a eternidade? E os Espíritos vão discorrer sobre este assunto, falando que nós não podemos pensar que Deus é como aquilo que os antigos pensavam, que era um Deus duro, insensível, cruel, que castigaria as pessoas eternamente pelos erros que elas teriam cometido na vida. Então nós temos na visão dos Espíritos que nós, homens, temos que mudar o nosso comportamento diante desse achismo em relação a Deus. Porque os homens, desde antigamente, eles acreditavam que por termos feito coisas erradas e no sentido antigo, pecado contra Deus, e sendo Deus eterno, o nosso castigo também seria eterno. Por isso a crença nas penas eternas que nós temos registrado. Mas o Espiritismo vem clarear essa situação. O nosso sofrimento ele só vai durar enquanto a nossa consciência estiver trabalhando, né? Trabalhando nesse sentido, de se autopunir, de se castigar. A partir do momento que eu defino que eu devo mudar a minha vida e devo trabalhar a minha consciência para vamos dizer assim, usar a palavra, me consertar, né? Me equilibrar, a partir desse momento eu pego o caminho de volta para que o sofrimento deixe de existir da forma intensa em que ele pode estar existindo. E Jesus ainda diz que é a cada um segundo as suas obras. Se eu fiz uma coisa errada, eu tenho que consertar aquilo que fiz. A minha consciência cobra pode me trazer doenças, me trazer dificuldade, mas isso faz parte da lei de causa e efeito, que é regida pela lei de amor. Se há sofrimento, é porque nós permitimos que esse sofrimento nos invadisse a nossa alma devido às nossas atitudes erradas, às vezes insanas, que nós cometemos no passado. Mas não há pena eterna, não há sofrimento eterno. O eterno significa não algo sem fim. No sentido espiritual, é algo que enquanto durar uma causa, haverá um efeito para essa causa. Então, eterno é apenas enquanto dure. Então, enquanto dure o meu desequilíbrio, vai haver sofrimento.
Enquanto dure a minha revolta, vai haver sofrimento. Enquanto dure, inclusive as revoltas contra mim mesmo, vai haver sofrimento. Mas se eu tomo um rumo diferente, eu posso, em muito pouco tempo, sair dessa zona de sofrimento e entrar numa zona de mais conforto. Os antigos, eles diziam que Deus é um ser cioso e vingativo. Mas nós que somos cristãos, ou pretendemos seguir os ensinamentos de Jesus, nós temos que saber que Deus é um Deus de amor e bondade. Então existem sim as consequências dos nossos erros. Nós podemos ter causado em vidas passadas consequências de sofrimento nesta vida, ou mesmo nesta vida nós podemos ter tomado decisões que nos levam a sofrer. Mas não há necessidade de nós permanecermos de consciência intranquila e querendo nos autopunir, trazer para nós a força da nossa justiça, que às vezes a gente quer praticar justiça com a gente mesmo. O negócio é sacudir a poeira, dar a volta por cima e seguir adiante buscando novos objetivos. A partir do momento que eu estou firme e forte, eu retorno para consertar as besteiras que eu fiz. É necessário estar equilibrado e forte para que nossos erros passados possam ser corrigidos através do bem, através das nossas ações no amor, as nossas ações na fraternidade, as nossas ações mais firmes e fortes com aquelas pessoas que nós amamos. Então há erros sim, muitas vezes nós cometemos erros cabeludos, mas nós temos com Deus a oportunidade de consertar e ao mesmo tempo amparar junto de nós aquelas pessoas a quem fizemos sofrer, se for o caso. Então, como o nosso programa hoje, eu quero fazer uma dissertação um pouquinho mais curta, vamos encerrar falando que nós temos que cuidar dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, muitas vezes, eles são os causadores das nossas próprias perturbações. Existe a obsessão? Existe. Mas nós não podemos entender que todo sofrimento ele vai trazer para nós, foi os espíritos que trouxeram para nós. Está vendo os passarinhos toda hora passando? Então, gente, os espíritos, eles nos falam que o sofrimento maior que nós temos na nossa vida, ele é causado por nós mesmos. Somos nós os artífices do nosso sofrimento, das nossas dificuldades, assim como somos nós também os construtores da nossa felicidade. E está na hora de nós entendermos o mecanismo divino. Essa lei de causa e efeito que rege o nosso comportamento, que nos traz efeitos negativos diante de atos negativos, nos traz efeitos positivos diante de atos positivos. Não há aquela lei do karma, sim, cruel, aquela lei do karma cruel, aquela que diz que você vai pagar por todos os seus erros. Não é assim que funciona. Se eu errei muito, eu posso trabalhar muito, fazer o bem, e em vez de sofrer em virtude dos erros que pratiquei, eu posso consertar esses erros fazendo o bem para outras pessoas, para mim mesmo, para o mundo. E assim a gente vai construindo uma nova visão da vida. Então eu posso até não conseguir voltar atrás para desmanchar o erro que cometi lá atrás, mas a partir daqui para frente eu posso trabalhar no bem e aí gerar consequências boas para mim e talvez cancelar determinados acontecimentos negativos que eu poderia me envolver devido a erros do passado. Então, nós vamos encerrando aqui o assunto, que é a questão da autopunição. E antes de terminar o programa, eu quero dizer para vocês que nós, aqui no Centro Espírita Eurípides Barçanufo, em Ipiaçu, nós estamos com muitos livros para serem emprestados. Então, nós temos as nossas redes sociais e vocês podem até nos comentários do próprio vídeo aqui dizer que quer
algum livro espírita emprestado. Diz o tema, a gente vai encontrar e vai repassar para vocês. Mas apenas as pessoas que moram na cidade de Ipiaçu, porque não tem condição de mandar o livro, de recolher depois. A gente vai fazer isso apenas aqui na cidade de Ipiaçu. Abre a porta. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Profundamente expressivas as palavras de Jesus aos discípulos nas primeiras manifestações depois do Calvário. Comparecendo à reunião dos companheiros, espalha sobre eles o seu espírito de amor e vida, exclamando: Recebei o Espírito Santo. Porque não se ligaram às bênçãos do Senhor automaticamente aos aprendizes? Porque não transmitiu Jesus pura e simplesmente o seu poder divino aos sucessores? Ele que distribuíra dádivas de saúde, bênçãos de paz, recomendava aos discípulos recebessem os divinos dons espirituais, porque não impor semelhante obrigação? É que o Divino Mestre não violentaria o santuário de cada filho de Deus, nem mesmo por amor. Cada espírito guarda o seu próprio tesouro e abrirá suas portas sagradas à comunhão com o Eterno Pai. O Criador oferece a semente, o sol e a chuva, o clima e o campo, a defesa e o adubo, o cuidado dos lavradores e a bênção das estações. Mas a semente terá que germinar por si mesma, elevando-se para a luz solar. O homem recebe igualmente o sol da providência e a chuva de dádivas, as facilidades da cooperação e o campo da oportunidade, a defesa do amor e o adubo do sofrimento, o carinho dos mensageiros de Jesus e a bênção das experiências diversas. Todavia, somos constrangidos a romper por nós mesmos os envoltórios inferiores, elevando-nos para a luz divina. As inspirações e os desígnios do Mestre permanecem à volta de nossa alma, sugerindo modificações úteis, induzindo-nos à legítima compreensão da vida, iluminando-nos através da consciência superior. Entretanto, está em nós abrir-lhes ou não a porta interna. Cessemos, pois, a guerra de nossas criações inferiores do passado e entreguemo-nos cada dia às realizações novas de Deus, instituídas a nosso favor, perseverando em receber no caminho os dons da renovação constante em Cristo para a vida eterna. Então é isso, nosso muito obrigado, que Deus nos abençoe, nos ilumine. Muita paz para todos.